Mateus 21, 28 a 32 diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Este lhe respondeu: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles: o segundo. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhes deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe o deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, eu quero entender a tua palavra e eu quero ser despertado para fazer a tua vontade. Amém. Senta um pouquinho. Irmãos, a mensagem de hoje, se eu seguir a minha linha de comportamento no púlpito, ela seria muito adequada para um culto de terça-feira. Mas eu vim pedindo ao Senhor uma palavra para hoje à noite, e o Senhor trouxe ao meu coração primeiro uma frase. E sobre esta frase, agora à tarde eu me assentei para desenvolver um esboço, um raciocínio, a fim de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E eu quero falar hoje à noite sobre sem vontade de servir. Sem vontade de servir. Fala comigo essa frase: sem vontade de servir. Vamos lá? Perdi o gosto, perdi a alegria, perdi o prazer, desanimei. Já deu para perceber que a parábola trata de um pai e 2 filhos. Ao primeiro, o pai diz: vai trabalhar na minha vinha, e ele disse: vou, e não foi. Ao segundo, o pai disse: vai trabalhar na minha vinha, e ele disse: eu não vou, mas foi. Aí Jesus pergunta: qual deles realizou a vontade do pai? A grande ênfase desta parábola aqui está não no que se diz, mas no que se faz. O cenário é muito interessante, porque aqui Jesus já está a caminho de Jerusalém para a sua morte. Jesus sabia que aquela ida a Jerusalém era uma ida definitiva. Ele iria morrer naquela viagem. Agora ele está comunicando algumas verdades absolutas do reino de Deus para os seus seguidores, a fim de que eles entendam, compreendam a importância do envolvimento com o projeto no qual eles estão inseridos. Deixa eu abrir um parêntese: mais do que você dar glória a Deus hoje à noite, eu quero que você entenda o que está sendo dito, para que faça efeito na sua vida. Você não está proibido de dar glória, é claro, mas eu preciso que o irmão compreenda o que está sendo comunicado. Nesta parábola, Jesus deixa muito claro que Deus procura não disponibilidade verbal, mas obediência prática.
Na oração mais famosa da Bíblia, que nós conhecemos como Pai Nosso, o Senhor Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6. Em Lucas 24, versículo 49, quando ele estava no Getsêmani, ele ora e diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Quantos aqui estão decididos e dispostos a cumprirem a vontade de Deus? Faz assim. E se a vontade de Deus for o contrário da sua vontade? Presta atenção. Se nós formos honestos com o nosso coração, nós vamos perceber que boa parte das vezes que a gente ora, Senhor, faz a tua vontade, na verdade nós estamos torcendo para que a vontade de Deus seja a nossa. E quando a vontade de Deus não é a nossa, nós temos uma séria dificuldade de cumpri-la. Esta parábola Jesus narrou para escribas e fariseus, que eram os religiosos do seu tempo, aqueles que tinham a regência da lei, do culto e da manifestação religiosa de Israel. Nesta parábola, Jesus nos traz algumas verdades extraordinárias que são muito importantes de nós entendermos, e uma delas é a questão da vontade do Pai ser atendida quando Ele nos responsabiliza de uma missão, nos comissiona de uma tarefa. E muitas vezes nós dizemos ao Pai: sim, eu irei, e não vamos. Ou dizemos ao Pai: eu não irei, terminamos por ir. Mas é preciso lembrar que também este confrontou a autoridade do Pai quando disse: eu não vou. Nós precisamos entender nesse texto que Jesus retrata uma família. E é interessante que a Bíblia usa muito a figura da família para trazer exemplos e lições para nós. A família tinha uma vinha, então é uma família abastada. Por regra, via de regra, quem não fosse membro da família não podia trabalhar na colheita da vinha. Só os membros da família trabalhavam na vinha. E detalhe, se estivesse doente, não podia ir na vinha trabalhar, porque eles entendiam que se a pessoa estivesse doente, ele iria contaminar, iria adoecer a vinha. Se nós levássemos a sério esse cuidado todo com a obra de Deus, que também é vinha. Por exemplo, quando o pastor sobe no púlpito doente, agora não estou falando de doença física, emocionalmente doente, espiritualmente doente, ele termina contaminando a igreja com a sua condição espiritual. Isso vale para ministério de louvor, líder de departamento. Ou seja, eu não posso trazer para a igreja minha depressão, minha melancolia. Para a igreja eu digo, jogar sobre o rebanho minha depressão, minha melancolia, minha chateação, minha frustração, porque isso contamina a vinha. Eu preciso entender isso. O pai chama os filhos e pede que eles vão trabalhar. Interessante, todos nós corremos o risco de perdermos a vontade de fazer a vontade do Pai. Todos nós corremos o risco de perdermos a alegria de fazermos a vontade do Pai. Não, pastor José, mas é Deus, é o Senhor. Eu nunca vou perder a minha alegria de servir ao Senhor. Muitas vezes nós somos
soterrados numa série de circunstâncias que roubam o nosso prazer de fazer as coisas para Deus, porque servir a Deus não é algo automático. Presta atenção, o seu chamado, os seus talentos e os seus dons podem esfriar se não forem mantidos na fogueira do Espírito Santo. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versículo 6, e diz assim: rogo-te que despertes o dom de Deus que há em ti. E é interessante que a palavra despertar que Paulo usa ali está relacionada a manter uma fogueira acesa, fornecendo mais combustão. É como manter um fogão a lenha aceso, colocando mais lenha. Significa que se você não alimentar o dom, se você não alimentar a chamada que recebeu, se você não alimentar a vocação que Deus te deu, ela esfria. Você perde a vontade. É por esta razão que lá em Levítico capítulo 6, versículo 13, o Senhor diz: o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não se apagará. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele: mantenha o dom aceso, mantenha o dom ativo. Agora, deixa eu refletir com vocês, e foi isso que eu busquei em Deus nessa tarde, como palavra de inspiração e revelação. Por que eu perdi a vontade de fazer aquilo que amo? Eu me deparei em Londres, há não muito tempo atrás, com um homem que é o compositor de uma das músicas que foi mais cantadas nesse país. Eu não vou dizer qual é a música, porque eu quebraria o fator ético, já que eu vou falar do acontecimento. Mas uma das músicas mais lindas que esse país já cantou, uma música evangelística, e hoje este homem está desviado, morando quase como morador de rua em Londres, envolvido com drogas e sem vontade de voltar na igreja. Eu tenho me deparado com pastores que perderam a alegria do ministério. É porque eles não são chamados? Não. Gente que tocava na igreja, que cantava na igreja, que era professor de escola bíblica, colocou a ferramenta na sacola e perdeu a alegria de fazer aquilo que ama. Eu conversei um dia com um jovem que é um exímio baterista. Eu o encontrei aqui em Feira de Santana. Ele toca, mas toca com a facilidade extraordinária. E eu falei com ele: rapaz, você está fora da igreja, o que aconteceu? Como é que você está? E ele disse: pastor, eu desanimei, eu perdi a fé, eu não vou mais na igreja. Eu creio em Deus, mas eu não quero ir na igreja. Eu disse: vai lá no culto. Eu disse: vou não. Mas por que você não vai? Porque se eu for lá no culto, quando o senhor estiver pregando, eu vou sentir vontade de voltar para a igreja e eu não vou aguentar, então eu prefiro não ir. Ou seja, ele ama a igreja, ele ama o dom que Deus lhe deu, ele ama o que fazia na igreja, mas perdeu a vontade de servir. Por quê? Vou lhe apresentar algumas razões. A primeira delas pode ser:
descomprometimento, falta de compromisso. A pessoa sabe a vontade de Deus, sabe o dom que Deus lhe deu, reconhece o talento que tem, mas não se posiciona no lugar para o qual Deus lhe chamou. E é interessante, porque Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz que é melhor não votar do que votando não cumprir. Em Lucas capítulo 9, versículo 42, Jesus diz que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o serviço no reino de Deus. Então muitas vezes falta comprometimento com o chamamento, com o dom, com o talento, com o reino. Muita vontade, muito discurso, muita ideia e pouco posicionamento, pouca entrega. Porque compromisso não é emoção, é decisão sustentada. Tomei a decisão e farei. Então muitas vezes perco a vontade de fazer o que amo porque me descomprometi. Mas nem tudo é falta de compromisso. Uma segunda causa para eu perder a vontade de fazer o que amo é desânimo, cansaço espiritual. O cansaço espiritual paralisa, rouba o brilho, suga a energia, esgota a disposição. Profeta mais influente de Israel, depois do ministério de Moisés, sem sombra de dúvida, é o profeta Elias. Mas um dia Elias se sentiu tão roubado na sua energia que em 1 Reis 19 ele diz: basta, Senhor, tira-me a vida, cansei, quero morrer, não vou mais exercer ministério nenhum. E é interessante que Deus diz a Elias no capítulo 19 de 1 Reis: volta pelo caminho que viestes, unge Eliseu para ser teu sucessor, unge Jeú para que reine sobre Israel, unge Azael para que reine sobre a Síria. Elias volta, ele unge Eliseu para ser seu sucessor, e Eliseu é quem unge o rei da Síria e quem unge o rei de Israel. Elias cumpriu só parte da missão que Deus lhe deu. Ele estava tão desanimado que ele não conseguiu fazer toda a obra que o Senhor lhe designara fazer. Desânimo. Porque o desânimo tira de nós o prazer do serviço, tira de nós o conforto de servir. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 3, o escritor diz: considerai, pois, aquele que suportou total contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Ou seja, Jesus sabia que nós seríamos tomados pelo desânimo, então ele enfrentou toda a oposição espiritual para nos blindar, como um protetor, como um para-raio, como um para-choque. Preste atenção, todo ataque espiritual que nós sofremos hoje é o mínimo diante daquilo que Satanás faria se Jesus não tivesse tomado a frente para suportar a nossa ignomínia, dor e sofrimento. Quanta gente desanimada na casa. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16: uma porta grande e poderosa se me abriu, mas há muitos adversários. O problema é que nós temos a fantasia de que vamos fazer as coisas para Deus sem enfrentarmos oposição.
muitas vezes oposição espiritual, e em algumas vezes oposição espiritual em alto nível. Só que quando se fala de oposição espiritual, você pensa que são demônios, são setas invisíveis, e muitas vezes a ação maligna vem através de alguém, vem através de circunstâncias, vem através de cenários, e você então desanima, porque o desânimo faz o fardo se tornar mais pesado do que realmente é, porque ele te rouba a perspectiva, e quem perde a perspectiva perde a força. Quantas vezes você vem para a igreja tomado de desânimo, e o desânimo te tira total fluidez, e às vezes você faz o que tem que fazer só para cumprir tabela, e o inimigo vê quando te atingiu. E detalhe, ninguém está acima dessa possibilidade. A palavra desta noite não é para exigir que você seja super crente, não é para exigir que você seja super-homem, é para te lembrar que você precisa ter discernimento e se levantar na força do Senhor para fazer a vontade do Pai. Vamos lá, terceiro, falta de comprometimento pode ser a causa de eu haver perdido a vontade de fazer o que amo na casa de Deus, mas pode ser desânimo. Sou comprometido, eu amo a obra de Deus, mas o desânimo me sugou. Terceira possibilidade, terceira causa possível: tristeza espiritual. Queridos, alguns fatos da nossa vida e da nossa jornada nos entristecem, e muitas vezes Satanás trabalha em doses homeopáticas. É disso que fala a Bíblia quando menciona os dardos inflamados do maligno. Não é uma espada que traspassa, não é uma lança que faz derramar sangue, são pequenos dardos que vão causando pequenas feridas, pequenas avarias, pequenos ferimentos, e vão enfraquecendo, vão sugando, vão fazendo desanimar. É assim que funciona a tristeza espiritual. Você não desviou, você não está em pecado, você não blasfemou contra Deus, você não tem raiva da igreja, mas em doses homeopáticas Satanás vai gerando entristecimentos por causa de uma palavra que alguém disse, de uma notícia que você soube, de um comentário que você ouviu, de uma cena que você não gostou, e aos poucos você vai perdendo o brilho e a alegria, e quando a alma está ferida, o serviço perde o sentido. Neemias reúne o povo de Judá na praça de Jerusalém, e ele diz assim: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, levai presente para quem não tem. Hoje é dia consagrado ao Senhor, e a alegria do Senhor é a vossa força. Dá uma provocada de leve no seu vizinho e diz para ele: alegre-se no Senhor. No Salmo 51, o salmista diz: restitui-me, restaura em mim a alegria da tua salvação. Quando você perde o prazer de fazer o que você faria com alegria, você perde a motivação.
E o pior, eu me lembro, o meu avô materno, vô Mariano, meu avô entregou a sua vida a Jesus na hora da morte, aos 95, 96 anos. Mas eu me lembro que uma vez meu avô estava no curral tirando leite da vaca. E normalmente quem conhece o velho método da fazenda, da roça, ele colocava uma cordinha nas patas traseiras da vaca, prendia a cauda da vaca para ela não ficar batendo nele e ia tirar o leite. E eu cheguei por trás e dei um tapa na vaca. Meu avô não falou nada, soltou as patas da vaca e tirou ela ali do corredorzinho do curral onde ele tirava leite. Eu fiquei olhando, eu era menino. Mas eu disse assim: ô vô, por que o senhor soltou a vaca? E o meu avô matutão disse assim: acaba daí que você bate na bichinha e quer que ela lhe dê leite para o café. Com aquilo meu avô estava me ensinando que na prática pastoral, quando você espanca o rebanho, você tira do rebanho a condição de fornecer leite. Quando quem vem ministrar no altar, eu digo direto, subir no púlpito para ministrar é mais sério do que subir num palco para fazer uma apresentação. Você é porta-voz do céu, você é maestro do louvor da adoração, você é quem tem a obrigação de chamar a atenção de Deus para o altar. Asaf estava quase desviado no Salmo 73, e ele chega a dizer: eu me embruteci no meu coração por causa da minha angústia. E Asaf diz que ele chegava no culto depois que o culto tinha começado e saía do culto antes do culto terminar, para não ter que saudar ninguém, porque ele estava mal. Presta atenção, Asaf é o maior maestro de Jerusalém nos dias de Davi e de Salomão. Mas Asaf estava tomado de tristeza. Por quê? Porque Asaf diz: não é justo, os ímpios prosperam e a gente passa necessidade, o pecador cresce e o justo passa fome. Não é justo. E ele entrou em crise espiritual, e a alma de Asaf perdeu o gozo de servir. Mas nesta noite eu venho te declarar em nome do Senhor Jesus: resgata o Salmo 122 da tua alma. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se alegre em Deus, faça de Deus a sua maior motivação, faça de Deus a razão pela qual você serve, e que toda tristeza espiritual caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Estende a sua mão em direção ao seu vizinho assim, por favor, e diga assim: Senhor, alegra a alma do meu irmão. Senhor, alegra a alma do meu irmão. O salmista diz: tira a minha alma da prisão. E aí, quando eu terminei agora à tarde de escrever sobre isso, porque eu pedi ao Senhor, me faz entender possíveis razões para a perda de vontade de servir. E o Senhor me trouxe pelo menos esses 3 fatores. E eu perguntei a Deus: e agora? E como mudar isto? Como avivar a minha vontade? Como ativar dentro de mim a vontade de Deus? Como resgatar em mim a chama que se apagou? Como retomar a disposição? Porque Romanos 12:11 diz assim: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ser fervoroso
é ser aquecido. Diz que um irmão chegou para o pastor um dia e disse: pastor, eu estou precisando trabalhar. E o pastor disse: ô meu irmão, o muro da igreja precisa ser pintado, vou contratar você, você sabe pintar? Sei, pastor, e eu vou pintar o muro da igreja com alegria. Aí o pastor chegou no meio do serviço, está o irmão lá pintando o muro. Mais perto quero estar. Aí o pastor disse: não, meu irmão, vamos mudar o louvor aqui. Você vai pintar assim, ó: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quando você perde o fervor, você faz com preguiça, sem vontade de fazer, sem ânimo para fazer. Eu dou muito graças a Deus, e isso não é uma censura a ninguém, isso é só uma confidência. Eu dou muito graças a Deus, porque eu posso estar com dor de rim, com enxaqueca, com cólica. Quando eu chego na hora de pregar, eu esqueço da enxaqueca, eu esqueço da dor do rim. Aliás, eu já preguei aqui com um catéter enfiado na uretra, ministrando no altar. E teve umas 2 vezes que eu me empolguei, dei uma batida no pé no chão e senti a fisgada. Mas é incrível, eu dou graças a Deus e peço que o sangue de Jesus me cubra da cabeça aos pés. A minha alma tem um prazer de servir no reino de Deus, de ministrar, de ensinar, de pregar. Eu queria ter a condição de dar aula para vocês todos os dias. No dia que não fosse aula, fosse pregação. Meu sonho está na escola bíblica dominical todos os domingos para ministrar a lição. Tudo bem que um dia um pastor falou comigo: o senhor não dá oportunidade para a gente pregar. Se deixar, o senhor prega todos os dias sozinho e a gente fica com o talento enterrado. Mas na verdade é que me fustiga o coração quando eu percebo que alguém de repente está fazendo a obra de Deus, mas com aquela má vontade, não queria estar aqui, fazendo cara feia. A Bíblia diz: entendei qual é a vontade de Deus. Aquilo que você foi chamado para fazer, faça, e faça com alegria no Senhor. Eu comecei a pregar 34 anos atrás. Quem tem mais de 34 anos, levanta a mão. Quem tem menos de 34, levanta a mão. Olha, a maioria da igreja. Pastor ontem falou com o pastor de 60 e poucos anos, falou comigo: eu lhe ouço desde que eu sou criança. Eu disse: tá, abusa. Mas eu me lembro, eu já disse aqui, de uma época que eu chegava nos congressos, não como pregador, e eu ficava pedindo a Deus que o pregador não chegasse, para eu ter a chance de pregar. É claro que hoje eu não preciso mais orar para o pregador não chegar, embora eu acredito que tem gente que ora para que eu não chegue. Deus não deixa o pastor Josué chegar hoje, que é para eu ser o pregador da noite. E eu entendo. Só que o que você não pode perder é a chama do princípio, a paixão que te fez começar. É a paixão que deve te levar até o final. Então o que eu faço para resgatar isso, pastor? Primeiro, discernimento. Você precisa discernir qual é a causa do seu desânimo. Você precisa discernir qual é a origem do seu entristecimento espiritual. Presta atenção. Hoje à tarde eu estava refletindo nisso. Quando o desânimo é de é uma questão pessoal, são circunstâncias pessoais, é tristeza pessoal, é a luta pessoal. Mas quando o desânimo é de todos, é batalha espiritual. Pode ser o espírito maligno agindo para dissipar todo um projeto. É preciso discernir. Paulo diz, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13, Paulo diz: nós não ignoramos os ardis de Satanás. Muitas vezes nós somos cercados por uma nuvem espiritual que vem roubar a nossa paixão.
Então analisa: eu estou desanimado? Estou. Perdi a vontade de fazer? Perdi. Por quê? Qual é meu problema? Aí você percebe que com você analisando linhas gerais está tudo bem. Aí você percebe que o irmão do lado também está abatido, o outro também está. Deixou de ser uma luta sua e se tornou uma luta de todo o corpo. É batalha espiritual. É hora de nos posicionarmos juntos e orarmos acerca disto e repreendermos a ação do maligno contra nós. Então, o primeiro ato para avivar e ativar a vontade de Deus em nós é discernimento espiritual. E é interessante que a igreja padece por ausência de discernimento. Paulo estava andando na cidade de Filipos e viu uma mulher atrás dele. Esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Presta atenção, o que a mulher estava falando era verdade ou era mentira? Era verdade ou era mentira? Paulo e Silas eram ou não eram servos do Deus Altíssimo? Eram. E porque a Bíblia diz que o espírito de Paulo se inquietou. Bom, mas se era verdade, por que o espírito de Paulo se inquietou? Porque era uma verdade que vinha do diabo. E uma verdade vinda do diabo não serve para você. Você precisa discernir. Identifique a causa da sua perda de paixão. Você não desviou, você não se afastou de Deus. Então o que está acontecendo, Senhor? Estou debaixo de um bombardeio espiritual. Ah, mas isso não acontece, pastor. Acontece sim. O próprio Paulo fala dos ardis de Satanás. Então tenha discernimento, porque quem discerne desperta. Busque identificar, busque entender. Por que eu parei de fazer? Porque eu saí da diaconia? Porque eu não quero mais estar no louvor? Porque eu só vou para a igreja no dia que eu vou cantar, no dia que eu vou tocar ou no dia que eu vou pregar? Por que eu não quero me envolver com o ministério infantil, mesmo tendo paixão por ministério infantil? Por que a obra social não me atrai mais, apesar de eu saber que esse é o meu chamado? Tenha discernimento, identifique onde Satanás está atacando a sua vida. Feche a porta, feche a brecha, repreenda o mal e deixe o Espírito de Deus encher o seu coração da presença do Pai. Segunda atitude que você e eu precisamos tomar quando a vontade é apagada: oração específica e direcionada. Comece a orar acerca disto. Comece a dizer: Senhor, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu sei do talento que o Senhor me deu, mas eu perdi a vontade, eu perdi o desejo, eu perdi a alegria. Renova em mim esta alegria. Como disse o salmista: sonda-me, Senhor, e me conheces. Tu sabes as minhas causas, tu conheces o meu coração. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6: sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades por meio das vossas orações e súplicas. Faça orações específicas acerca da questão: Senhor, meu ministério, meu chamado, minha vocação. Eu evangelizava, não evangelizo mais. Eu cantava, não canto mais. Eu tocava, não toco mais. Eu pregava, não prego mais. Renova em minha alma, aviva a tua vontade na minha vida. Ore acerca disto. Clame ao Senhor acerca disto. Provoca de leve o irmão do seu lado e fala com ele assim: não deixa o diabo apagar a chama. Não deixa apagar a chama. Não deixa a alegria apagar. Não deixa a vontade, a paixão apagar. Mergulhe em oração. Em todas as suas orações, converse sobre isso com Deus.
no ônibus, no transporte por aplicativo, na bicicleta, na moto indo para o trabalho. Quando você lembrar, diga: Senhor, repreende o desânimo, alegra a minha alma, incendeia o meu coração. Ele vai fazer isso na sua vida, porque Deus tem interesse no talento que lhe deu. Eu vou precisar expor um irmão de forma benéfica. Há quantos anos o senhor congrega conosco, irmão Marcelo? Ele congrega com a gente há 14 anos. É tecladista, mas estava ali sentado no grupo ministerial e nunca se apresentou para agir como tecladista. Até o dia que o Espírito Santo disse para ele assim: vai lá conversar com o pastor. Ele disse: pastor, eu quero falar contigo. E quando a gente estava conversando, ele falou: pastor, eu toco teclado. Eu disse: não mente. Pastor, eu toco teclado. Eu disse: por que você está aqui aí esse tempo inteiro, irmão, e nunca se apresentou no serviço? Não sei, pastor, meu coração quis ficar quieto. Eu disse: acabou a festa. Irmão Admário, acho que ele não está aí. Admário tocava teclado em banda, estava aqui há 12 anos aí, quietinho e silencioso, até o dia que a esposa chegou e falou assim: pastor, eu vou dedurar meu marido. Você fala, minha irmã, ele é tecladista, pastor. Eu disse: irmão, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele veio com uma desculpinha esfarrapada, sabe aquela desculpa sem vergonha? Ele fez assim: ah, pastor, mas eu sofro do mesmo mal que o senhor sofre. Eu disse: que é? Timidez. Eu disse: perfeito, então faz a mesma coisa que eu faço, sobe no púlpito todo dia, que você aprende a lidar com a timidez. Aí começou a tocar no ministério de louvor. Presta atenção, discirna. E quando você discernir, faça orações acerca disso e diga para Deus: eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa, eu vou frutificar no teu reino, eu vou produzir no teu reino, eu vou exercer o ministério que o Senhor me chamou. Tem crente aí para dar glória a Deus, não? Você já trabalhou com o ministério de família e se afastou? Ah, pastor, eu fiquei triste. Ah, é? E cada vez que você fica triste, você para de ir para o trabalho? Amanheci triste hoje, não vou trabalhar. É assim que funciona? Amanheci triste hoje, não vou fazer a prova na faculdade. É assim? Você vai com tristeza e tudo. Por que no reino de Deus eu me entristeci hoje e não vou para a igreja? Eu me entristeci hoje e não vou fazer a obra. Ah, se Deus tratasse a gente como a gente trata Ele, a gente estava torado na emenda. Sacode seu vizinho e diz para ele: alegra seu coração, crente. Alegra seu coração, crente. Terceiro, para ativar a vontade de servir a Deus, discernimento, oração específica e determinação. Presta atenção, servir também é uma decisão. Você precisa decidir servir no reino de Deus. Josué reuniu o povo de Israel um dia, Josué 24:15, e disse assim: ó, vocês decidam a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tenha determinação, seja determinado a servir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nem sempre você vai fazer porque está com vontade, mas você vai fazer porque precisa, porque tomou uma decisão. A vontade pode até falhar, mas a determinação sustenta o propósito. Você abraça o serviço e larga de mão no meio do caminho.
O Espírito de Deus te cobra nesta noite: levanta-te e faz a obra. Seja determinado no seu chamamento. Diga: o Senhor me chamou, a mim foi confiada tal tarefa, eu vou fazê-la em nome de Jesus de Nazaré. Eu disse há pouco, eu amo servir o ministério, eu amo servir a igreja. Fiz um convite para uma cantora vir cantar aqui uma certa feita, e aí o assessor dela me pediu 1001 coisa como exigência, e eu disse: meu irmão, o que você está me pedindo está além de qualquer possibilidade. Ele disse: pastor, mas você sabe que é um privilégio para qualquer igreja receber a cantora fulana. Eu falei: ô irmão, deixa eu te contar um negócio, eu acho que vocês estão enganados. Na verdade, é um privilégio para qualquer cantor ou pregador ser convidado para servir a uma igreja, porque a igreja é a partícula do reino de Deus. Aleluia! Você precisa entender isso, irmão. A determinação fará a obra do Senhor ser gerada na sua vida. O problema não é perder o ânimo, é perder a vontade e se render a isto. O problema é se contentar. Então, se você perdeu a vontade de servir, se você perdeu a vontade de fazer a obra de Deus, comece a orar acerca disso de maneira direcionada. E comece a dizer a você: eu tenho um dever. Olha, eu tenho filhos na escola, e de vez em quando eu pergunto: já fez a tarefa de casa? Não estou com vontade. Fazer a tarefa de casa não é questão de vontade, é uma questão de obrigação. Ou você faz agora, ou você vai perder na prova. Vamos fazer. Aí vem o segundo argumento: eu não sei. Eu disse: tudo bem, faz o que você sabe. Quando você não souber, você me chama que eu venho te ajudar. E aí eu vou corrigir o que foi feito sozinha, e vou ajudar a fazer aquilo que ela não sabe fazer. Você diz para Deus: não estou com vontade. Aí Deus diz: não é questão de vontade, é questão de propósito, faz a minha obra. Aí você diz assim: mas eu não sei sozinho. Deus diz: vai fazendo o que você sabe, que o que você não sabe eu vou fazer com você. Eu vou te ajudar a fazer, eu vou te impulsionar a fazer, eu vou colocar a minha graça para te disponibilizar a minha graça para você fazer. O meu Espírito está com você, a minha obra será realizada através de você. Eu já contei para os irmãos aqui de um rapaz que o sonho era ser pregador, mas o pastor nunca dava oportunidade para ele. E lá em São Paulo, os irmãos têm uma frasezinha bem interessante, que quando o pastor não quer dar oportunidade para o irmão, ele diz assim: vai ficando no óleo. Fica no óleo, irmão. Fica no óleo. E o irmão foi ficando no óleo, e foi ficando untado de óleo até que encharcou. E o irmão falou: quer saber, eu vou pregar, não importa. Sábado à tarde ele pegou a Bíblia, subiu o morro, e quanto mais subia, mais tinha vontade de subir. Quando ele chegou no alto do morro, ele encontrou uma rocha bem grandona, subiu na pedra. Isso é aqui. Abriu a Bíblia, saudou os irmãos com a paz do Senhor. Ninguém respondeu, mas ele saudou. Vamos ler a Bíblia? Ninguém abriu, só ele, mas ele abriu e leu a Bíblia em voz alta, e disparou pregando para ninguém. Ninguém deu glória, porque árvore não glorifica, pelo menos na nossa linguagem. Quando ele terminou a pregação, ele fez o apelo para ninguém, e orou por ninguém que se converteu, mas orou: Jesus, recebe essa alma, sela agora com o Espírito Santo, feliz da vida.
desceu da pedra e foi descendo o morro e dizendo: viu aí, preguei, pastor não me deu o microfone, mas eu preguei mesmo assim, e foi para casa feliz da vida. Domingo à noite, na hora do culto, quando o pastor fez o apelo, um jovem veio à frente e se entregou a Jesus aos prantos. Aquele jovem que se entregou a Jesus aos prantos, colocou uma arma em cima do púlpito e disse ao pastor: pastor, eu sou foragido do presídio. Aquela fuga que teve na penitenciária regional essa semana, eu estou entre os fugitivos. E eu estava escondido no monte, dentro de uma loca de pedra. Eu não sei como chegou um irmão, subiu na loca, na pedra onde eu estava escondido, e começou a pregar para mim. Ele não me viu, mas ele fez o apelo, e eu aceitei a Jesus como Salvador lá embaixo da loca de pedra, e ele, sem me ver, orou por mim. Aleluia! É por isso que eu estou agora confirmando a minha decisão. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã: nada do que você faz para Deus é vazio. Nada do que você faz para Deus é sem propósito. A eternidade viu, a eternidade contabilizou, e no dia da eternidade isto será mencionado. Só se você crê, dá um brado de glória ao nome de Jesus. Fica de pé quem puder, por favor. Eu quero orar com você nesta noite. E se você está nessa crise existencial,